Graças à maravilhosa franquia com Johnny Depp no papel principal, os piratas se tornaram algo romântico e até mesmo bons para o mundo moderno. É engraçado porque, na realidade, eles eram rapazes igualmente coloridos, se não mais. Hoje vamos viver um dia na pele do pirata comum da era de ouro dessa profissão. As nações contratavam piratas, porque ser pirata era mais prestigioso do que qualquer profissão civil. Os piratas esperam por você em questão de minutos. Conheça o nosso convidado, Marcos Barbarossa Rashford. Assim como os comediantes modernos, os piratas também adicionavam apelidos no meio dos nomes. Alguns rapazes, como o Bartolomeu Português, ignoravam seus sobrenomes e adotavam nomes de suas cidades e países de origem como apelidos. Às vezes, os companheiros premiavam os piratas com apelidos. Um exemplo notável é o lendário pirata argelino Cabeça Morta. Não há mistério, apenas o cara era tão careca que seus colegas faziam piadas sobre o deserto morto, onde nenhum pelo crescia. Quanto ao nosso Marcos, ele foi apelidado de Barbarossa pelos amigos por sua barba ruiva brilhante. Os piratas eram variados em suas características físicas. Altos, baixos, magros, até mesmo dentuços, os piratas nos mares eram de todas as formas e tamanhos. Na verdade, alguns não se preocupavam e simplesmente assumiam nomes falsos. Como você pode ver, a pirataria não tem uma era histórica definida. Os piratas sempre existiram, desde os saques primitivos em balsas até os somalis armados com metralhadoras, até na famosa Odisseia de Homero há menções de piratas há 3.000 anos. Os piratas fenícios navegavam pelo mar Mediterrâneo, mas seu alvo principal não eram os navios, e sim as aldeias costeiras. Eles capturavam os moradores para vendê-los como escravos mais tarde. Nas épocas seguintes, não havia uma linha clara entre piratas e comerciantes. Cada comerciante marítimo tinha uma equipe de guerreiros e, se ele visse uma presa fácil, simplesmente a capturava e vendia as mercadorias. Se não havia nada adequado por perto, o pirata apenas atuava como comerciante e, mesmo assim, ganhava dinheiro. Até o lendário Júlio César, em seu tempo, foi capturado pelos piratas cilícios com o objetivo de resgate. Não é difícil imaginar que, logo após o pagamento do resgate, César controlava pessoalmente a execução dos tolos. Por volta desse tempo, a pirataria se tornou um dos crimes mais graves, mas os estados logo perceberam que empregar piratas podia ser muito útil, permitindo-lhes fazer o trabalho sujo oficialmente e manter as mãos limpas. Durante as guerras, os piratas, que conheciam os mares como ninguém, se tornavam um trunfo. Daí em diante, os piratas eram uma espécie de salva-vidas. Um monte de termos familiares a todos, como filibusteiros, corsários, coprés, privadores, todos esses termos foram inventados em diferentes países, mas significam a mesma coisa. A pirataria foi legalizada na França, Holanda, Inglaterra e outros países. Durante a guerra, você dava aos piratas instruções sobre quais navios poderiam atacar e, ao mesmo tempo, uma papelada para protegê-los em sua própria terra, e estavam felizes sob o patrocínio desses certificados. Eles entravam em portos estatais, reabasteciam seus suprimentos e eram muito respeitados. Centenas de casos são conhecidos em que piratas assumiram cargos altos na marinha oficialmente. Um exemplo notável é Sir Francis Drake, um pirata inglês que atacava navios espanhóis. Certa vez, ele enviou à rainha Elizabeth um modesto presente de 2 anos de renda de todo um país. Como resultado, Francis foi elevado a Lorde e feito cidadão honorário da Inglaterra, protegido de todas as maneiras contra a Espanha legalmente. Nosso Marcus Rashford, apelidado de Barbarossa, é apenas uma pequena ave na quadra de 1718, considerada por muitos como a idade de ouro da pirataria e a última, pois naquele ano a maioria dos piratas foi eliminada. Mas sobre isso mais tarde. Por enquanto, vamos falar sobre o entorno do nosso Barbarossa. Ele está parado com seu navio na cidade de Nassau, que até hoje é considerada a capital das Bahamas. Marcos não parou lá à toa, pois ele é um membro oficial da Irmandade da Costa. Em 1706, a Irmandade Unida de Piratas efetivamente tomou posse das Bahamas e Nassau foi considerada a capital da chamada República Pirata, que até tinha sua própria bandeira. Do ponto de vista do direito internacional, as ilhas pertenciam à Inglaterra, mas na prática a administração britânica partiu e os piratas repeliam facilmente os ataques dos espanhóis e franceses com os navios e fortalezas disponíveis.
Há muitas histórias sobre os estados piratas em livros e filmes, mas a República Pirata em Nassau continua sendo a maior entidade que realmente não era um estado. Marcos possuía um navio chamado Feliz Entrega. Os piratas realmente gostavam de dar nomes aos seus navios. Marcos foi um verdadeiro explorador entre os mares no século XX. Analisando os apelidos dos navios piratas, em 18% dos casos, as palavras vingança eram mencionadas. 15% dos piratas adicionavam o prefixo errante ao nome, e mais 10% incluíam menções à autoridade real. Um exemplo marcante é o lendário navio Vingança da Rainha Ana, pertencente ao Barba Negra e aparecendo nos filmes dos Piratas do Caribe. Como você pode ver, no nome são mencionados tanto a vingança quanto a rainha. Tais nomes eram escolhidos para impactar psicologicamente as vítimas. O navio Feliz Entrega de nosso Marcos não é exceção, ele é 10 vezes menor que o mencionado Vingança da Rainha Ana e tem apenas 30 tripulantes. Mas o destaque é que o tamanho menor acelera a abordagem. Barba Negra e sua equipe simplesmente pegavam o navio necessário e atravessavam os porões a pé para a abordagem. Daí o nome Entrega Feliz, que frequentemente inspirava terror, já que muitas vezes os oponentes não tinham nem alguns minutos para se preparar e acertar um navio tão pequeno com um canhão era quase impossível. Nos filmes dos Piratas do Caribe, os trajes e a aparência das tripulações de piratas são bem transmitidos. Os corpos dos trabalhadores geralmente estavam cobertos por uma pilha de tatuagens, não apenas para efeito visual, pois naquela época, os criminosos frequentemente eram marcados pelos espanhóis com a letra P, coroada pelos franceses com lírios de Bourbon, ou ancorados pelos ingleses e muitas vezes mudavam de brasões. É lógico supor que cerca de 80% da tripulação de Marcos seja composta por criminosos, e é igualmente lógico que as tatuagens fossem usadas para esconder a marca do criminoso que lhes fora aplicada. Além disso, os piratas eram terrivelmente supersticiosos. Cada respeitável corsário tinha algo semelhante a um amuleto ou talismã. Uma bala de chumbo esfregada em prata ou ouro para proteger contra tiros traiçoeiros, um dente de urso garantia o retorno para casa, uma âncora de Netuno ajudava na navegação e assim por diante. Eles consideravam um pequeno machado de guerra quase garantia de vitória na batalha iminente. Além disso, um pedaço de metal retirado de uma arma ou outro tipo de arma deveria ser retirado e usado em um bolso na cintura para proteção. Os piratas também gostavam de astrologia, usando seus signos do zodíaco em uma corrente, mas talvez o mais exótico fosse o detalhe do amuleto do companheiro. Nosso Barbarossa tem um desses e ele tem um amigo chamado Long Anthony. A essência do amuleto é simplesmente um pequeno recipiente de cacto com uma gota de sangue de alguém que você considera irmão. Os piratas trocavam sangue, tratavam o recipiente com cera e se despediam. E se algum dia derem a Marcos o amuleto de um camarada, isso significa que ele deve largar tudo e correr para o resgate. A Irmandade Pirata não é brincadeira. O icônico Jolly Roger não é visível acima do navio de Marcos. Em vez disso, o navio voa a bandeira comum da Inglaterra. No porão, há bandeiras francesas, holandesas e algumas outras significativas, juntamente com uma bandeira vermelha com caveiras, ossos cruzados e outras imagens relacionadas à vida pirata. Isso é completamente explicável, pois o Jolly Roger preto e branco só foi registrado no Oxford Dictionary em 1724. Movendo-se sob esse sinal em alto mar é basicamente pendurar um alvo sobre sua própria cabeça. Na grande maioria dos casos, os piratas navegavam sob a bandeira de seus próprios estados, pois muitos tinham licenças para corso e outras permissões. Além disso, as chances de levar um tiro de canhão nessas circunstâncias eram muito menores. E quando se tratava de saquear um navio francês, era muito mais fácil se aproximar dele a uma distância razoável enquanto voava sua própria bandeira francesa, para não dar ao inimigo tempo para se preparar. Somente depois que o pirata se aproximava, a bandeira pirata era hasteada. Cada uma das várias bandeiras tinha seu próprio propósito.
No diário de bordo do capitão Richard Hawkins há uma explicação detalhada sobre isso. Um capitão capturado em 1724 afirmou que se os piratas se aproximarem de você sob uma bandeira negra semelhante ao Jolly Roger, isso significa que eles estão dispostos a considerar a rendição. Mas se os piratas se aproximarem sob uma bandeira vermelha, não há chance de salvação. E é hora de se preparar para a batalha. E mais uma vez, apesar de toda a romantização, os piratas eram inteligentes e a chance de vencer ao atacar de surpresa era sempre a mais alta. Portanto, Marcos muitas vezes se aproximava dos navios espanhóis sob a bandeira espanhola para que ninguém suspeitasse de nada. Além disso, em um local proeminente no navio, fica o código assinado por todos os membros da equipe. Um dos primeiros a adotar essa prática foi o lendário pirata Henry Morgan, famoso por seus ataques cruéis. Ele acabou sendo favorável às autoridades inglesas e até se tornou vice-governador da Jamaica, tudo graças ao código. O castigo por violá-lo às vezes era até letal. Cada capitão poderia formular seu próprio código. Não havia um documento único para todos os piratas, como às vezes mostrado nos filmes de Piratas do Caribe. Por exemplo, o código pessoal de Francis Drake permitia que até mesmo o jovem mais inexperiente recebesse uma recompensa após a batalha. Assim, muitos dos membros da tripulação assinavam o código. Claro, há alguns mitos em torno dos piratas. O mais comum é o da embriaguez. Caras como nosso Barbarossa adoravam beber, mas a grande maioria dos navios em alto mar operava sob lei seca. O trabalho do pirata não era fácil e exigia concentração, então uma equipe bêbada poderia ser um desastre. Afundar ao primeiro sinal de tempestade é o mesmo que acontece com os jogos de azar. Os piratas adoravam isso. Mas assim como com a bebida, a conversa se limitava às paradas nos portos e aos entretenimentos em terra firme. Nas embarcações, uma boa equipe era como uma máquina bem ajustada, onde cada um conhecia o seu lugar. As vendas nos olhos também estavam presentes, mas os cientistas tendem a acreditar que dessa forma os piratas preparavam o olho para a escuridão, descendo-os rapidamente em um porão escuro, onde o olho se acostumava rapidamente à penumbra. Sobre os tesouros, não vamos mencionar, afinal, a vida de um pirata não pode ser chamada de longa, e apenas alguns poucos chegavam à velhice. Adiar algo para o futuro era inútil. Vamos falar melhor sobre a República Pirata nas Bahamas, onde nosso Marcos está localizado. Em 1706, uma situação engraçada se desenvolveu. As grandes guerras entre os estados terminaram, e eles perceberam que era muito mais barato negociar à mesa do que no mar. A necessidade de piratas ao serviço do rei diminuiu e uma grande quantidade deles começou a se concentrar nas Bahamas, formando efetivamente um pequeno estado. O lendário Edward Teach, também conhecido como Barba Negra, é considerado seu morador mais popular. Havia uma dúzia de corsários poderosos nas Bahamas e o que os unia era a liberdade. Nosso Barba Negra realizava ataques a navios e sabia que poderia voltar para casa para descansar e recuperar as forças. O problema era que a liberdade dos piratas também acabou sendo a ruína da República. Não havia governante oficial. Benjamin Hornigai era considerado o governante apenas no papel, mas na prática o cargo não significava nada. Nas Bahamas não havia leis, tribunais ou algo além da liberdade pirata. E quando, em 1717, a Inglaterra lembrou que tinha direitos legais sobre a ilha, lutar pela independência não era uma opção. Os ingleses deram um passo sem precedentes para a República Pirata. Enviaram um ex-corsário, Woodes Rogers, que se tornou um militar britânico, para apresentar um verdadeiro tesouro ao Conselho de Piratas. Um documento de anistia para todos os residentes. Eles foram convidados a se tornar súditos do Império Britânico e, em troca, seus pecados seriam esquecidos, pedindo-lhes apenas para viver de acordo com as leis britânicas. Mas para os piratas, a lei não era escrita, e muitos, incluindo Barba Negra, se recusaram a aceitar. Como resultado, a vasta parte dos piratas foram simplesmente eliminados pelos rebeldes e os sobreviventes ou se tornaram súditos do Império Britânico ou se esconderam. E o que escolheu nosso Marcos é um enigma sobre o qual você pode refletir nos comentários. Mas vamos apenas notar que, apesar de todos os horrores, os piratas pelo menos eram honestos rapazes. Não estamos falando desses animais que estão se aventurando atualmente, mas sim dos antigos piratas hardcore cuja lógica era maior do que a dos estados.
Por exemplo, a tripulação de um navio poderia facilmente mandar o capitão para longe e escolher um novo. Isso não pode ser dito sobre um navio militar, por mais estúpido que seja o líder. As pessoas são obrigadas a ouvi-lo e obedecer. A democracia dos piratas era maior do que agora. No entanto, romantizar sua imagem também não é apropriado. Na verdade, eles eram assassinos e ladrões e, apesar de terem seu próprio código, a vida não valia nada. Então, nos tempos medievais, os piratas foram talvez a comunidade mais democrática do planeta. Até nos encontrarmos novamente, amigos.